Aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar. É que acabou sem acabar, eu não entendi. Glória, é ao vivo, né? Ao vivo. Glória a Deus. Nós vamos continuar em Gênesis. E vamos continuar falando desse camarada aí, Jacó. Aleluia. Gênesis 32. Aleluia. Glória a Deus. Vou orar aqui. Livro de Gênesis, no capítulo 32, vamos lá. Verso 22. Gênesis 32, 22 diz assim a palavra do Eterno: Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo suas 2 mulheres, suas 2 concubinas e seus 11 filhos. Assim que as pessoas passaram, Jacó fez que também atravessasse o rio todo o que lhe pertencia. Fez que também atravessasse o rio tudo o que lhe pertencia. Entretanto, ficou para trás sozinho. Então chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada. Quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então ele declarou: Deixai-me ir, pois já rompeu o dia. Contudo Jacó lhe rogou: Eu não te deixarei partir, a não ser que me abençoes. Ao que o homem lhe inquiriu: Qual é o teu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem orientou: Não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porquanto como príncipe lutaste com Deus e com os seres humanos e prevaleceste. Fica até aqui por enquanto. Dá um abraço gostoso aí na sua Bíblia. E se você se sente à vontade, declare após mim: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Nesta hora, eu serei ministrado pela inerrante, infalível, incomparável, indestrutível, santa e poderosa Palavra de Deus. E eu corajosamente declaro: a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, e eu nunca mais serei o mesmo, em o nome de Jesus. Se você crê e concorda, aplauda mais uma vez a esse Deus maravilhoso e soberano. Aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Eu quero falar sobre as bênçãos da travessia. Repita comigo: as bênçãos da travessia. Só as vozes femininas. Os homens. Juntos.
Glória a Deus, que maravilha. Jacó, ele nasce rotulado, porque quando houve um movimento lá no ventre de sua mãe, a mãe já deduziu que ele estava brigando com o irmão. Então, já era um cara encrenqueiro, um rótulo. Quando nasce, ele nasce agarrado, com as mãos segurando o calcanhar do seu irmão que sai primeiro. Então ele, quando puxa o primeiro, o segundo, que era Jacó, está agarrado ali no calcanhar do irmão, como dizendo: não vou ficar aqui sozinho não, ou eu vou contigo. E aí já recebe o nome de suplantador. Ele recebeu também um outro rótulo de enganador, porque ele se aproveitou do irmão que estava faminto, chegou da rua faminto, da caça, e queria muito comer, e Jacó estava cozinhando. Alguns dizem que era uma sopa de lentilha, enfim, a verdade é que ele estava cozinhando. E no desespero, o irmão não se atentou ao que estava fazendo, e pediu aquela comida, e Jacó disse: olha, eu te dou se você me der a sua primogenitura. O irmão estava distraído, não percebeu a gravidade daquela troca, o nível, a distância de uma sopa de lentilha para a bênção da primogenitura. E ele, para que, tipo assim, para que eu quero isso? Pode ficar com a bênção para você. E aí ele comeu. Mais tarde, já perto de morrer, Isaac chama Esaú e diz: meu filho, faz para mim uma comida gostosa, caça algo aí, faz uma comida fresquinha para mim, como você sabe fazer, porque eu quero te abençoar antes que eu morra. A mãe ouviu aquilo e se antecipou a Jacó e disse: olha, teu pai vai abençoar teu irmão, então você vai se passar pelo seu irmão. Mas ele diz: mas mãe, eu sou pelado e meu irmão é cabeludo. Não, fica tranquilo. Pegou as roupas do irmão Esaú, colocou nele, aqui na altura do pescoço e nos braços, pele de cordeiro, para dizer que ele era peludo, e as roupas do irmão, e fez o guisado, e apresentou o guisado. O pai achou: ué, tão rápido? Não, Deus me abençoou e eu achei a caça rápido, mas está aí o seu guisado. Aí o pai, desconfiado: ô meu filho, chega mais perto, tipo assim, deixa eu dar um cheiro. Aí deu um cheiro, a roupa de Esaú, cheiro da roupa do meu filho mesmo. Aí pegou no braço, sentiu aquele braço peludo, falou: Jacó é careca, deve ser Esaú. E ali, irmãos, ele impetrou as bênçãos, mas derramou. Isso é algo muito poderoso, profético e irrevogável. Tão irrevogável que assim que Jacó sai, Esaú entra. Parece coisa de Hollywood. Imagine o drama de assim, Esaú chegando e Jacó saindo. E quando Jacó termina de sair, Esaú entra e: papai, aqui a comida que o senhor pediu. Aí o pai: como assim? Quem é você? Papai, sou seu filho Esaú. Ah, não, deu ruim. Papai, o que houve? Eu já abençoei teu irmão. E papai, sobrou alguma bênção para mim? Papai, me abençoa. Filho, já foi. Jacó já estava longe. Isaac, o pai, ficou sem palavras. E naquele momento Esaú sentiu mais uma vez o peso da traição do próprio irmão. E por isso ele gritou, ele urrou, talvez ele imagine dizer: maldito!
extremamente aborrecido, e com toda razão, porque o irmão passou para trás. Então ele disse: quando o papai morrer, eu vou matar esse sem vergonha. Se fosse cearense, né, ou lá da terrinha, dizer: eu vou passar a peixeira nele quando o papai morrer. Enfim, debaixo dessa palavra, Esaú vai embora. Esaú vai embora em direção a Padã Arã. Quando chega em Padã Arã, ele se apaixona por uma linda jovem chamada Raquel. E por Raquel, ele trabalha 7 anos. Bom, mas como ele enganou, ele também foi enganado. Ele se alegrou, tomou vinho, ficou alegre e tal, foi para a tenda, e em vez de Raquel entrar, Labão fez o seguinte: ó, é Lia que vai entrar. E mandou Lia, que era a irmã mais velha, entrar no lugar de Raquel. E aí, já estava tudo escuro, ele já estava um pouco alegre, mandou ver em Lia, pensando que era Raquel. Quando ele acordou: como assim? Tivemos uma noite maravilhosa. E ele falou: meu sogro, o que houve? O que aconteceu? Eu não trabalhei por causa de Raquel? Não, aqui a gente faz assim: primeiro a mais velha, depois a mais nova. Se você quiser realmente a mais nova, mais 7 anos e você casa com ela. E ele trabalhou mais 7 anos para se casar com Raquel. Finalmente casou, e durante esse período que ele estava trabalhando com o seu sogro, todo o tempo o sogro é sempre mudando o salário, ou seja, sempre ludibriando, enganando, até que Deus lhe deu uma estratégia tremenda de colocar gravetos descascados, com partes descascadas e outra com casca, aonde os animais bebiam a água. Então ele fez um acordo: meu sogro, é o seguinte, eu quero que o senhor me abençoe com as ovelhas malhadas. Eram as raras, ovelha malhada quase não tinha, era muito raro mesmo. O sogro falou assim: então as que nascerem malhadas daqui para frente serão suas, as demais serão minhas. Beleza, combinado, show de bola. Então ele coloca esse graveto. Quando as ovelhas iam beber a água, via o graveto, elas engravidavam, e quando elas davam à luz, via um monte de ovelha malhado. E aí ele foi crescendo, o cara ficou endinheirado, ficou muito bem realmente, a ponto que ele já não estava mais suportando ficar ali, a coisa estava pesada, ele queria voltar para sua casa, como ele tinha pedido a Deus para voltar. Isso, irmãos, se passaram simplesmente aproximadamente 20 anos, é uma vida. Ele decide voltar, só que ele não fala com o sogro, ele não convence o sogro, ele simplesmente foge, porque ele já estava acostumado a fugir. Ele fugiu, e o sogro conseguiu alcançá-lo. E quando o sogro alcança, acontece algo interessante. Raquel, na fuga, ela pegou um dos ídolos do pai, e quando percebeu que o pai se aproximava, ela colocou embaixo dela, na montaria, colocou embaixo entre suas pernas. E o pai ficou revoltado: roubaram o meu ídolo, e Jacó disse assim: olha, ninguém aqui pegou ídolo nenhum do senhor, e se alguém pegou, esse alguém vai morrer. Ele lançou uma maldição. Ok. E ele fez a vistoria, procurou para lá, procurou para cá, e quando chegou na vez de Raquel, ela disse assim: papai, eu estou naqueles dias, ou seja, eu estou menstruada, se o senhor não se importar, eu vou ficar aqui. Não, minha filha, está tranquilo. E aí, decepcionado, sem encontrar o seu ídolo, ele vai embora. E finalmente eles estão saindo da Jordânia, o chamado Val de Jaboque, fica na Jordânia, saindo da Jordânia, entrando em Israel. Hoje esse local é chamado Zacá. Por que Val? Val dá a ideia de travessia, ou
ou seja, é um lugar no rio, aonde você consegue passar ou a cavalo ou a pé, ou seja, é um lugar onde o rio é mais baixinho, onde você consegue passar com facilidade. Então foi exatamente aquele lugar que ele escolheu para atravessar o val, para fazer a sua travessia. Então ele manda Lia, os seus empregados, irem na frente, as concubinas, manda Raquel e os seus filhos irem por último, e todos eles atravessam. Quando eles decidem então que todo mundo passa e ele vai atravessar, ele tem essa teofania, essa manifestação sobrenatural de um anjo na figura de um homem que guerreia com ele. Aquela travessia mudou completamente a vida de Jacó, por isso as bênçãos da travessia. A primeira coisa que acontece com Jacó ali é mudar de posicionamento. Aquele que estava acostumado a fugir, ele guerreou até o fim, ou seja, eu não vou fugir. Isso significa determinação, isso significa firmeza, isso significa consistência, isso significa fidelidade ao propósito, isso significa que ele teve coragem. Aquele covarde, aquele fujão, aquele que tinha medo de encarar, de enfrentar, agora ele está tomando a decisão de encarar até o fim. Quantos estão entendendo? Isso significa, irmãos, que uma das bênçãos da travessia é coragem para o confronto. Muitos de nós não conseguimos mudar de estação ou chegar do outro lado porque estamos evitando o confronto. Como assim, pastor? Davi não seria tão famoso se ele não confrontasse às escondidas o leão e o urso, e em público o gigante Golias. Nós temos os nossos desafios e Deus vem ali para confrontar Jacó, que era então o fujão, agora ele é aquele que encarou, é aquele que tinha medo e é aquele agora que não teve medo, é aquele que literalmente aceitou o confronto, encarou o confronto e foi até as últimas consequências. Quantos estão entendendo? Existem níveis que nós só vamos acessar se passarmos pelo confronto. Sabe, é um choque, pá! Ei, o que é isso? Ô medroso, medroso não, vou lutar contigo. Não houve esse diálogo, eu estou aqui figurando. Ô covarde, ô fujão, fujão não, vou ficar até o fim. Ô 7-1, chega, não, 7-1 não, eu vou ficar aqui. Eu vou te encarar. Eu vou brigar com você. Se fosse em outras circunstâncias, provavelmente ele sairia correndo. Ele não gostava de confronto, ele não gostava de tal, o tete a tete, ele evitava conversas difíceis, mas conversas difíceis são altamente curadoras. Só meninos não gostam de conversas difíceis, só pessoas orgulhosas se ofendem com conversas difíceis. Quantos estão entendendo? É preciso confronto, dizer, isso está errado, não, isso não pode ser assim. Olha o que você está fazendo, olha como você está caminhando, olha o padrão que você estabeleceu para a sua vida, como você quer voltar para a terra prometida, como você quer voltar para a casa dos seus pais do mesmo jeito. O que Deus estava dizendo é, essa travessia vai ser um filtro, porque o Jacó que vai entrar aqui, não vai sair como Jacó, vai sair como Israel. Porque essa não é apenas uma travessia, é uma mudança de estação, é uma mudança de nível, é uma mudança de volta à geografia da qual você nasceu. Quantos estão entendendo? Muitas vezes eu tive dificuldades por não confrontar o que tinha que ser confrontado. Alguém já disse que a procrastinação é o fertilizante dos problemas, porque quando você não confronta no tempo devido, o problema vai se avolumando, vai crescendo, porque o tempo, ele não é solucionador de problemas. Quantos estão entendendo? Amém ou não amém? Eu acredito que Deus está falando para pessoas aqui.
Que tipo de confronto você está fugindo? Que tipo de conversa difícil você está evitando? Precisamos ter maturidade para as conversas difíceis. E a travessia, ela traz essa capacidade de você se posicionar e dizer, não, eu não vou correr, eu vou mudar o padrão. Se você está entendendo, diga amém. Porque o vale, ou val, é um lugar de luta. Jacó, porém, ficou só e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Jacó precisava ser confrontado. Ele havia vivido de forma astuciosa, de enganos, manipulações, mas antes da promessa se cumprir, você não viu que quando eu falei do dízimo, se ele disse assim, se eu voltar para minha casa, então ele se aliançou com Deus por uma promessa, eu vou viver esse tempo lá, mas a promessa vai se cumprir quando eu voltar para a casa dos meus pais. Ele está voltando para a casa dos pais, mas é como se Deus estivesse dizendo assim, ei, você não pode entrar na casa dos seus pais, na terra dos seus pais, do mesmo jeito, eu tenho que tratar algumas coisas no seu caráter. Alguma coisa do seu caráter tem que ficar daqui para lá não pode. Ele carregava rótulos, e não era o papai nem mamãe que tinha que tirar os rótulos dele, era ele quem tinha que lutar, era ele quem tinha que se posicionar, porque algumas atitudes são só consequências de rótulos que colocam sobre nós, mas chegou um momento, é como se ele estivesse dizendo assim, eu não serei mais esse rótulo, porque o anjo disse para ele, qual é o teu nome? E você sabe que o nome carrega uma história. Meu nome é Jacó, e quando ele falava Jacó, ele estava falando de toda a sua história, não, você não vai mais se chamar Jacó. Por quê? Porque na travessia eu estou mudando o teu nome, agora você vai se chamar Israel, e quando as pessoas perguntarem qual é o teu nome, você vai contar uma história diferente, e essa história é de que você lutou e não se acovardou, de que você aceitou o confronto e foi até o fim. Se você está entendendo, diga glória a Deus. Quem foge do confronto perde a travessia, e quem abraça a luta recebe transformação. Não dá para ser transformado sem força. O reino de Deus é tomado à força, é esforço. Estamos aqui ou não? Jacó, depois desse momento, ele vence, do outro lado, um grande inimigo. Qual? Medo. Por que o medo? Lembra, ele saiu debaixo de um juramento de quê? De morte. Ele não sabia como seu irmão estava, ele não tinha notícias da sua casa, ele não sabia o que seu irmão estava fazendo, qual seria o semblante dele. Mas ele atravessa para encarar frente a frente o irmão. Ele teve medo. Ter medo é natural, se mover por ele é covardia. Vou repetir, ter medo é natural, é um instrumento de defesa, de preservação, mas se mover por ele é covardia. Jacó imaginou, bom, vamos levar primeiro Lia, depois Raquel, e ok, se meu irmão atacar o pessoal lá na frente, vai dar tempo de fugir pelo menos com Lia, mas eu vou encará-lo, eu vou até o fim. Por dentro ele tinha medo, ele tinha receio, mas coragem não é você avançar sem medo, coragem é você avançar apesar do medo. Não ter medo é loucura, é louco que não tem medo. Quantos estão entendendo? Então, se eu quero entrar em uma nova estação, se eu quero fazer essa travessia, o medo de encarar o passado, o medo de encarar o inesperado, o medo do que possa me acontecer, tem que ficar para trás, eu tenho que avançar, porque eu estou indo com o Senhor. Quantos entendem, digam glória a Deus. Então, ele venceu o medo. Não, eu não sei o que vão pensar. Não, eu não sei como vou ser recebido. Não, eu não sei se vai dar certo. Não, quantas pessoas deixam de atravessar porque tem medo do que espera do outro lado.
Quantas pessoas não conseguem fazer a travessia porque são paralisadas pelo medo, porque não têm um controle sobre a situação? Não está sob o meu controle, eu não sei como ele pode me receber, eu não sei qual vai ser a sua atitude, mas Jacó, a despeito do que poderia acontecer, ele vai como Israel. Se você está entendendo, diga glória a Deus. Você tem que ser maior do que o seu medo. Estamos aqui? Agora, olha que coisa maravilhosa acontece com Jacó nessa travessia. Vem comigo, capítulo 33. Erguendo os olhos, Jacó observou que Esaú vinha chegando, acompanhado por, olha só, por seus 400 homens. É muita gente, sim ou não? Dividiu então as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou à frente as servas com seus filhos, mas atrás Lia e seus filhos. E por último, Raquel e José. E ele mesmo, passando adiante de todos. Passou adiante de quem? De todos. Os covardes não vão à frente. Os covardes, quando tem barulho em casa, ele fala: amor, vai na frente que eu te dou a cobertura. Vai na frente que eu fico na intercessão. Isso é covarde, medroso. O texto diz que quando todo mundo passou, ele se apressou, correu, peraí, correu, chegou na frente. Quem vai ter o primeiro encontro com meu irmão serei eu. Ou seja, se ele tiver que matar alguém primeiro, esse alguém será eu. Por quê? Porque o medo que me movia ficou do outro lado. Agora eu não me movo mais pelo medo, eu me movo pelo meu propósito. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Ele estava se movendo pelo propósito. Ele estava debaixo de uma aliança que ele havia feito com Deus. Mas tem mais. Vamos no texto 33, 33:3. Ele mesmo, passando adiante de todos, por 7 vezes prostrou-se por terra antes de abordar seu irmão. Enquanto Jacó, o antigo Jacó, lutava para ser reconhecido, para ter a bênção da primogenitura, para ser a autoridade, Israel se curva diante do irmão em sentido de humilhação, de reverência, de respeito. Não se tratava. Tem gente que me chama, e eu não faço questão de coração, não tenho problema nenhum com isso, mas eu sinto que tem pessoas que não me chamam de Senhor, não é porque tem intimidade, é porque não reconhece a unção. Eu encontro às vezes com amigos de infância: ô Lima, não, pastor Lima. Mas eu não falo, não, me chama de pastor, ou me chama de senhor. Eu não tenho crise com essa questão. Mas eu percebo que existem pessoas que usam da proximidade para ignorar aquilo que Deus fez ou está fazendo. Quantos estão entendendo? Agora o que Jacó estava mostrando é: meu irmão, literalmente, eis aqui seu servo. A grandeza, irmãos, do nosso caráter se revela exatamente no servir. O próprio Senhor Jesus disse: olha, quem quiser ser o maior, que sirva o menor. Uma mentalidade curada. E tem mais. Deus abençoou teu criado. Então as escravas e seus filhos se aproximaram de Esaú e curvaram-se diante dele. Em seguida vieram Lia e seus filhos e da mesma forma se curvaram. Por último chegaram José e Raquel e igualmente o reverenciaram. Será que se fosse o antigo Jacó diante de Esaú,
ele iria estabelecer um padrão de conduta, de submissão, de reverência, sendo ele o que recebeu a bênção da primogenitura? Pessoas curadas estabelecem um padrão de cura, porque o exemplo de Jacó, ou agora de Israel, foi visto por todos. Então, se ele é o patriarca, se ele é o pai, então nós vamos fazer igualmente o pai fez. Por quê? Porque ele é a nossa referência. Que tipo de referência você tem sido para as pessoas que estão te observando? Se dependesse de você, como as pessoas que estão te observando tratariam as autoridades? Mas tem mais. 8. Então Esaú perguntou, olha bem, e o que pretendes fazer com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Olha bem, ao que Jacó lhe replicou, é um presente para ti, uma maneira de encontrar graças aos olhos do meu Senhor. De novo, é um presente para ti, uma maneira de encontrar graça aos olhos do meu Senhor. Mas Esaú contestou, eu tenho o suficiente, meu irmão, guarda o que é teu. Contudo Jacó insistiu, não, eu te suplico, se encontrei graças aos teus olhos, recebe o presente de minha mão. Porquanto afrontei tua presença, como se afronta a presença de Deus, e tu me recebeste em paz. Sabe o que significa todos aqueles presentes e toda essa palavra? Um pedido de perdão. Mas não só um pedido de perdão, é um pedido de perdão seguido de reparação. Porque pedir perdão quando você falha, bom, se for orgulhoso é difícil, mas se você não for uma pessoa orgulhosa, você pede. Mas buscar reparação não são para todos. Eu vou dar um exemplo simples aqui. Você pediu o carro emprestado de um irmão, saiu com o carro e bateu. Você está desempregado. Chegou, meu irmão, poxa vida, bati. Pô, me perdoa, não foi... Claro, ninguém bate por querer. Poxa, aconteceu e tal. Você me perdoa? Cara, está perdoado. Beleza, você está perdoado. Esse é um ponto. Mas tem um outro ponto. Passou o tempo, você começou a trabalhar, aí começou a fazer um dinheirinho, aí você pensa assim, poxa, aquela época, aquele concerto ficaria no mínimo uns R$1.200, naquela época. Se eu jogar para hoje, dá uns 2. Eu vou juntar uns 3. Irmão, qual é a tua chave Pix? Por que não? Qual é a sua chave Pix? Aí na descrição, porquanto afrontei tua presença como se afronta a presença de Deus, e tu me recebeste em paz. Porquanto eu trouxe o teu carro batido e você não me bateu. Cara, isso já passou, fica tranquilo. Meu irmão, é só um reconhecimento, porque quando eu estava
desempregado, eu não tive como te honrar, mas agora eu quero te honrar. Eis aí. É só uma pequena reparação, é só para dizer que lá naquela época eu me importei, mas eu não pude fazer nada, além de te pedir perdão. Agora eu estou buscando uma pequena reparação. Reparação é um outro nível de quando você é perdoado. Sabe, o Senhor perdoou todos os nossos pecados lá no cruz do Calvário. E o que a gente pode fazer por isso? O máximo que puder fazer, nós vamos fazer, e não vamos pagar pelo preço que Ele pagou por nós. É só Senhor, se eu deixo de fazer algo por sua causa, é só um pequeno reconhecimento do que o Senhor fez por mim. Se eu faço algo por sua causa, é só um pequeno reconhecimento do que o Senhor fez por mim. Por quê? Porque eu não sou como Jacó, displicente, distraído, suplantador. Agora eu sou Israel, eu vim para reparar. E se for pouco, eu ainda faço muito mais. Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. Lembra de quando aquele homem publicano se converteu? Aquele que desceu da árvore, qual o nome dele? Zaqueu, né? Jesus disse: desce depressa, hoje me convém repousar em tua casa. Jesus vai na casa dele, e ele chega para Jesus e diz assim: Senhor, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, em outras palavras, eu vou reparar, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele podia chegar com um valor corrigido e dizer assim: fulano, eu cobrei mais do que devia, mas está aqui, ó, com juros e correção, me desculpa. Não, eu vou pedir perdão e vou reparar. É um dos pontos do livro 30 Semanas. A gente está entrando num tempo de aceleração. Você, esse tempo todo, não leva sua esposa para passear. Está na hora de fazer uma reparação. Tira um tempo para ela, investe nela. Estou vendo mulher falando assim: fala, Deus, fala, investe nela. Faz uma surpresa, além do aniversário, chega com algo diferente. Ué, o que é isso? Não, isso é uma pequena reparação. Ah, mas eu não estou fazendo aniversário. Mas você merece. Quantas mulheres podem aplaudir o Senhor aí por esses homens reparadores? Papai, mamãe, o que foi? Paguei um cruzeiro para o Senhor passear com a mamãe. Um dia eu vou ouvir isso, um dia eu ouvirei isso. Papai, aqui ó, bilhete aqui ó, 5 refeições por dia, está tudo direto lá, tudo pago, o senhor não vai gastar nada. Aqui ó, o que é isso, meu filho? O que foi? Não, é só uma pequena reparação. Quantos estão entendendo? E detalhe, uma das modalidades de reparar passa exatamente pelo presente. Porque presente abre portas e é instrumento de reparação. Você está aqui ou não? Imagina, Dona Cissa, chegou aqui, mãe, olha aqui ó, as irmãs se trouxemos para a senhora. O que é isso, meninas? Não, é só uma pequena reparação. Glória, eu já estou vendo o filho dando presente aí, e não vai ser nem dia das mães, nem dia dos pais. Glória a Deus. Pastor, eu vou abrir uma poupança, só para fazer isso. Olha a dica aí, hein? Meu Deus. Mas continua o texto, vem comigo. Contudo Jacó instou: não, eu te suplico, se encontrei graça aos teus olhos, recebe esse presente de minha mão, porquanto afrontei a tua presença, como se afronta a presença de Deus, e tu me recebeste em paz. Aceita, pois, o presente que te ofereço de coração, porque Deus me favoreceu sobremodo, e eu tenho tudo de que necessito. E Jacó
tanto insistiu que Esaú aceitou o presente. Então orientou Esaú: tomemos toda a caravana e partamos. Eu caminharei na frente. Todavia, olha bem, Jacó lhe ponderou: meu senhor sabe que as crianças são delicadas e que devo pensar nas ovelhas e vacas de leite. Se as forçar um só dia, todo o rebanho vai morrer. Que meu senhor parta, pois, adiante de seu servo. Quanto a mim, seguirei calmamente ao passo do rebanho que tenho diante de mim e ao passo das crianças, até chegarmos à casa de meu senhor em Seir. Então propôs Esaú: bem, deixarei contigo ao menos uma parte dos meus homens. Mas Jacó redarguiu: por que tanta generosidade? Basta-me encontrar graça aos olhos do meu senhor. E naquele mesmo dia, Esaú retomou o seu caminho para Seir. Pastor, o que tem aí? Tudo que Jacó queria era estar à frente do seu irmão. E tudo que Israel fez foi colocar seu irmão à frente. Entendeu a diferença? Tudo que Jacó queria era ser o cara, ser o primeiro, era estar na frente. Tudo que Israel fez foi: não, mano, você vai na frente. Você é o cara aqui. Você é a autoridade. Então você abre o caminho, você vai na frente. Porque quando você sabe quem você é, quando você tem um coração sarado, você não se preocupa com quem está à sua frente. Pelo contrário, você se preocupa com quem está atrás. Porque ele disse: não, eu vou devagar, porque tem umas vacas de leite aí, tem criança, tem gente que tem que caminhar devagar. Então eu vou preservar os pequeninos, enquanto você, que é maior, mais veloz, mais forte, vai na frente. Quantos estão entendendo? Quando o seu caráter é transformado, você não faz questão de estar à frente, você faz questão de cuidar dos que estão atrás. Eu na frente? Bom, meu irmão, eu na frente, imagina Jacó, o Jacó, eu na frente, claro, né? Bom, afinal quem recebeu a bênção da primogenitura fui eu. Então, siga-me os bons. Ele ia na frente. Não, meu mano, vai na frente. Fica tranquilo. Não vou deixar uns homens aí com você. Precisa tanta generosidade. Era uma rasgação de seda, era outro cara. Não precisa ser tão generoso não fica tranquilo. A gente vai devagarinho. E tem umas vacas ali, olha lá, tá vendo? Elas estão cheias de leite e tão pesadas. E tem as crianças, a gente vai no ritmo. Um pouco devagar, mas a gente vai chegar lá. Porque nessa nova estação de aceleração, eu não tenho pressa, eu tenho caráter. Porque não sou eu que vou acelerar, é a graça de Deus. Sabe, essa estação que a gente quer entrar de aceleração, não é que você vai ser mais rápido, é o favor de Deus sendo derramado de forma mais poderosa sobre a sua vida. Como assim, pastor? Se durante 20 anos você ganhou 5 pessoas para Deus, em 5 você vai ganhar 20. Uau, aceleração. Mas quem convence? É você? Não, é o Espírito Santo. Você é como isso aqui, ó.
Isso aqui é só um instrumento que libera o som de acordo com quem está usando. Então Deus vai te usar para fazer uns solos poderosos, numa nova melodia, num ritmo novo. Quantos estão entendendo? Mas você tem que lembrar, o instrumento é o mesmo, só que o instrumento, ele está numa nova estação, numa estação de aceleração. Então eu não posso entrar numa nova estação sem passar por essa travessia, sem permitir ser confrontado. Fica a dica: pare de se ofender com os confrontos e agradeça o confrontador. Pare de ficar com raiva da palavra e fique com raiva do pecado. Quantos entenderam? Jacó não disse: quem é você? Você é um derrotado. Não, não. Gente, com quantos homens Esaú chegou lá? 400. Você acha que ter 400 funcionários é para qualquer um? Então significa que Esaú já estava em uma outra dimensão. Por quê? Porque todo esse tempo que o irmão ficou longe, preste atenção, ele não viveu em função da vingança. Ele não viveu em função daquilo que perdeu. Eu perdi a minha primogenitura. Sabe por que eu estou assim? Por causa de Jacó. Sabe por que eu não tenho nada? Por causa de Jacó. Sabe por que eu estou duro? Sabe por que eu não tenho condição? Sabe por que eu não cresci? Sabe por que eu não avancei? Por causa de Jacó, que é desgraçado. Mas um dia ele me paga. Quando você vive em função da sua dor, você não pode curar ninguém. Pelo contrário, você só vai ferir pessoas. É mesmo? Noranei, o Jacó é terrível, né? Eu sei o que ele fez com você. Tá vendo? Viu, pastor Renan? Jacó, eu falei, você não confiar no Jacó. E fica contaminando todo mundo. Por quê? Porque não tem propósito, porque não tem direção, porque vive lambendo as feridas o tempo todo. 20 anos se passaram e Israel não encontrou o mesmo Esaú. Mas sabe o que Deus está fazendo? Ei, Jacó, do jeito que você está, você não imagina como você vai encontrar seu irmão. Porque para a grandeza do teu irmão, ele tem que encontrar um cara grande também. Se você não vai encontrar mais o mesmo Esaú, você não pode ser o mesmo Jacó. Quantos entenderam? É ruim quando você encontra a pessoa, 20 anos se passaram, e a pessoa está em todos esses anos nessa indústria vital. Essa é a 1000ª vez que isso me acontece. Vida, azar. E aí, como é que estão as coisas? Rapaz, você sabe, né? Desde que Jacó me enganou, as coisas continuam assim, estou na pior. Lamentações de Esaú. No dia em que Jacó me enganou, minha vida acabou. Meu pai morreu, eu não fui atrás daquele desgraçado. Não. Quando ele viu o irmão de longe, vou fechar lendo isso contigo, vem comigo. Eu não sei se você percebeu. 33. Coloca na tela aí, 33, jovem. Gênesis 33. Aleluia. Quantos estão dispostos a atravessar aí? Esse é tempo de travessia, irmãos. É tempo de travessia. Techuvá é tempo de travessia. 33.
Erguendo os olhos, Jacó observou que Esaú vinha chegando, acompanhado por seus 400 homens. Dividiu então as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou à frente as servas com seus filhos, mais atrás Lia e seus filhos, e por último Raquel e José. Era o xodó dele. E ele mesmo, passando adiante de todos, por 7 vezes prostrou-se por terra antes de abordar seu irmão. Olha que lindo. Entretanto, olha que lindo. Entretanto, todavia, porém, contudo, Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e o abraçou e o beijou, e os 2 caíram em prantos. Jacó, meu irmão, mano, quanto tempo, meu irmão, que alegria, meu irmão, que maravilha. Tem ódio aí, irmãos? Tem amargura aí, irmãos? Tem desejo de vingança aí, irmãos? Esaú estava curado. Esse encontro precisaria ser o encontro de 2 pessoas curadas. Não sabemos qual foi a travessia de Esaú, mas sabemos qual foi a travessia de Jacó. E o Senhor está te trazendo aqui para dizer: é tempo de atravessar o val de Jaboque, é tempo de atravessar o Jordão, é tempo de ir para o outro lado, é tempo de deixar as velhas feridas para lá, é tempo de mudança, querido, de deixar as cargas e de avançar para esse novo nível, nova estação que o Senhor quer nos levar. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Esse tempo de techuvá é um tempo de retorno à Tua presença, de arrependimento, de pureza, de buscarmos como nunca a verdade e ter o coração puro diante de um mundo tão perverso, tão maligno, tão corrupto, tão imoral, tão depravado. Mas o Senhor nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo. Então queremos ser a diferença, Senhor, aí a resposta que o mundo precisa, porque ainda há esperança. E a igreja é a resposta do Senhor para a humanidade. E queremos, como corpo, como membros do corpo, ser a resposta também. Fomos chamados para o ministério da reconciliação. Usa-nos, Senhor, como instrumentos vivos em Tuas mãos. Nós oramos a Ti agradecidos no nome poderoso, bendito e maravilhoso de Jesus. Amém, amém e amém. Quero convidar você a ficar em pé nessa hora. Eu queria que você falasse com o Senhor. Dissesse: Pai, eu entendi. Talvez eu esteja carregando mágoas, rancores, passado que não me pertence mais. Você não pode mudar o passado, mas você pode olhar para ele diferente, com o coração transformado, curado. Sim, Senhor. Sim, Pai. É tempo de travessia. Atravessar, como diz Paulo, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo.
Como você quer entrar no novo? Está dizendo: Senhor, eu quero viver em novidade de vida. Senhor, eu quero entrar em uma nova estação. Senhor, eu quero viver em um novo nível. Como? Se você está agarrado ao velho. E o Senhor está perguntando hoje: qual é o seu nome? Meu nome é ranzinza, meu nome é procrastinador, meu nome é fofoqueira, meu nome é maledicência, meu nome é preguiça, meu nome é iracundo. Se eu fosse um dos anões da Branca de Neve, eu seria o zangado. Eu não sei qual é o seu nome, mas eu sei que é tempo de travessia, e tomar posse das bênçãos que a travessia nos dá, daquilo que ele gera em nossos corações. Jacó foi confrontado com uma manifestação de Deus, como a teofania, quando o Espírito ele ilumina os nossos pecados. A presença de Deus nos constrange e revela o Jacó que há dentro de nós, quando insistimos em usar máscaras. Para ganhar alguma coisa, Jacó precisou usar a máscara de Esaú. Quem você tem fingido ser para tentar ganhar alguma coisa? Deus quer livrar você de suas máscaras para que você seja você mesmo. E sim, seus pais, sua mãe te deram o nome de Jacó, mas nessa travessia eu mudo o teu nome, tiro a tua máscara e te chamo de Israel. Eu estou mudando o teu nome nessa noite. Eu estou mudando o teu nome nessa travessia. Eu estou mudando o seu interior. Em nome de Jesus.